Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, sempre com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje contam com a força do cooperativismo. Pesquisa coordenada pela Embrapa demonstra que aumentou o consumo de hortaliças na pandemia. Mais detalhes do Itaipu Rural Show, feira tecnológica, que recebeu mais de 60 mil visitantes. O projeto catarinense vai subsidiar juros para os produtores que investirem na irrigação das lavouras. Um casal que investe no conhecimento para aplicar na propriedade rural. Nunca é tarde para aprender. Implantado piquete, onde foi posto água nos piquetes também, né? Então, tudo somou para aumentar a produtividade, né? Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A habitual correria do dia a dia deu espaço para a calmaria de se ficar em casa nesses tempos de isolamento social. Muita coisa mudou, entre elas os hábitos alimentares. A Embrapa Hortaliças, junto com o Instituto Brasileiro de Horticultura, realizou uma pesquisa que aponta exatamente o aumento do consumo de hortaliças. Vamos ver a reportagem do programa Tribuna Rural. Os consumidores estão mudando seus hábitos de compra. Como tem sido a aquisição de hortaliças e frutas nesse momento de distanciamento social? Vamos ver. No mercado ou na feira. Às vezes compro na feira também do Guará. Ultimamente a gente encontra mais no mercado, mas tá bem caro também. A cadeia de comercialização de hortifruti sofreu grandes impactos e a Embrapa, juntamente com o Instituto Brasileiro de Horticultura, decidiram pesquisar o que está acontecendo com um dos elos mais importantes da cadeia. Mais de 4 mil consumidores espalhados pelas regiões do Brasil participaram da pesquisa, que notou algumas mudanças na comercialização de hortaliças neste período de pandemia. Enquanto que no Brasil houve um aumento especialmente na compra direta ao produtor e no supermercado de bairro, no DF, essa compra direta ao produtor quase que dobrou em relação ao panorama nacional. Isso indica uma confiança maior no produtor e também um desejo de manter esse produtor rural, de financiar melhor a produção. Não foi apenas o local de compra que mudou. Os consumidores também mudaram hábitos alimentares nesse período. O que mudou em relação ao consumo foram os hábitos. O que é demonstrado pelo aumento de compra de hortaliças mais duráveis, que conseguem ter a mesma qualidade ficando vários dias na geladeira, por exemplo. A pesquisa identificou que a oferta de hortaliças continua inalterada. O abastecimento de hortaliças permanece estável, de acordo com 72% dos respondentes. Isso significa que o abastecimento está semelhante ou igual ao que era antes do período de isolamento social. As informações obtidas com a pesquisa irão servir de base para a elaboração de planos de ação para aumentar as vendas de hortaliças. E com isso a gente pretende estudar aí, ações para influir melhor na disponibilidade das hortaliças e também procurar, de alguma forma, criar produtos mais acessíveis ou melhorar aí o fornecimento de hortaliças. Já que o mercado continua aquecido, o momento é propício para criar mecanismo para fortalecer o setor. Um aspecto também que fica claro, o Distrito Federal ele é uma região do país que mantém um consumo muito semelhante aos grandes centros nacionais. Uma área de 20 hectares foi utilizada para organizar o Itaipu Rural Show, feira tecnológica muito importante em Santa Catarina, realizada no final de janeiro. Mais de 60 mil pessoas visitaram o Parque Tecnológico durante os 4 dias de realização. E a TV Coop, canal da Fecoagro na internet, produziu um destaque cooperativista sobre o evento.
Vamos acompanhar agora a quinta e última parte. Absorveram conteúdo sobre biossegurança na cadeia de suínos? Vamos pegar o exemplo um pouco a avicultura, né? A avicultura, pelos seus desafios, as instruções normativas, as exigências que tem da cadeia, obrigou ela a atingir patamares muito altos de biosseguridade. E a suinocultura está indo para o mesmo caminho. Isso vem de desafios da própria cadeia, desafios sanitários que a cada ano ela tem se intensificado, mas também pelas exigências dos consumidores e dos mercados internacionais. Tá? Realmente a biosseguridade está crescendo, mas ainda tem os patamares a ser atingido. Como eu falei, assim, é uma mudança tanto estrutural quanto uma mudança de cultura. Tá? Então tem toda a questão de investimento, de instalações, as novas instalações tem que ser voltada pensando nisso daí, mas também tem um comportamento, né, das pessoas que trabalham com suínos. Então, como eu disse, assim, tem manejos básicos, simples, que você evita a transmissão de doença, nós temos que evoluir nesse ponto também. São esses dois mecanismos, né? Com isso nós temos trabalhos federais e trabalhos estaduais também voltados a isso. Tá? Então, tanto pensando em parte estrutural, quanto a questão de comportamento mesmo das pessoas, né? Essa questão, não que ela foi negligenciada, né? O que acontece é que os surtos sanitários mundiais nos últimos anos começaram a ser muito mais intensos e chegar muito mais próximos de nós. Então isso acende a luz de alerta, né? Então a gente tem que fazer alguma ação. E nada mais importante que nós dar atenção nessa cadeia aí da produção de suínos no que tange a parte de biossegurança, que por muitos anos, eu não digo que foi uma negligência, mas foi uma falta de atenção. Como eu citei durante a palestra também, que é a situação, por exemplo, do investimento, né? A gente sabe que a cadeia de suínos sempre teve muitos altos e baixos e nunca foi o foco do investimento fazer um plano ou uma contenção na parte de biossegurança. Agora, com os preços melhores, o produtor conseguindo se capitalizar, isso se torna emergencial, porque nós estamos vendo muitos surtos sanitários acontecendo. Então agora que a pessoa está vendo que a sua produção tem condições de evoluir, para onde é que a gente vai caminhar? Será que é só genética? Será que é só nutrição? Não, tem toda a parte de biossegurança, porque não adianta eu investir todo um patrimônio em cima disso e daqui a pouco entra um evento sanitário e acaba com a nossa suinocultura. Então é nesse sentido que eu acho que a atenção tem que ser feita, tem que chamar a atenção de toda a cadeia de produção, que isso é extremamente necessário e é o foco que tem que ser dado agora nesse momento. E conseguiram ver assim bem de pertinho a qualidade dos animais que compõem a robusta bacia leiteira da região. Participar do Itaipu é sempre um privilégio, né? Uma grande feira, eu acho uma das melhores do estado hoje. E pela organização, a capacidade de atendimento que nós temos hoje aqui. E um evento que divulga bastante seria o comércio dos animais e a possibilidade de futuro aí, algumas negociações e trocas de ideias, aprendizado com os colegas, né? Todo ano busca trazer animais para cá para mostrar para o produtor a evolução que você tem na genética do estado, porque a nossa feira aqui ela está englobando animais de várias regiões do estado de Santa Catarina e o produtor ele vem buscar a genética também na feira, ele vem olhar a evolução desses animais e a gente percebe que ano a ano vem crescendo muito essa evolução e o produtor ele acabou tornando a atividade um negócio. Antigamente ele tinha ela mais como um negócio secundário, hoje profissionalizou muito. Então quem está na atividade tem buscado se profissionalizar e ser muito eficiente. Impressão minha ou a raça Jersey começou a entrar mais forte na região? O pessoal do Jersey, eles são um pessoal que gosta um pouco mais de feira. Tem muito gado holandês no nosso estado, aqui na região nossa tem muito gado holandês, o holandês predomina ainda, mas o Jersey, devagarzinho, ele vem tomando proporção maior. E por que isso? Tem alguma diferença? Hoje a gente sabe que a indústria busca muito composição de leite, então a gente sabe que quanto melhor for a composição do leite, melhor o aproveitamento lá dentro do laticínio. Então, os incentivos por pagamento em qualidade proporciona com que o produtor acabe investindo um pouco num gado com mais sólido. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. O projeto catarinense vai subsidiar juros para os produtores que investirem na irrigação das lavouras. Um casal que investe no conhecimento para aplicar na propriedade rural.
Nunca é tarde para aprender. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da EPAGRE ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Incentivar a irrigação das lavouras, pastagens e armazenamento de água para o consumo humano e animal. Este é o foco do projeto Irrigar, que vai subsidiar juros de financiamentos contratados pelos produtores rurais. O extensionista rural Douglas de Oliveira, que atua na EPAGRE do Sul Catarinense, explica agora mais sobre este projeto. É hora da Dica EPAGRE de hoje. Meu nome é Douglas Oliveira, sou engenheiro agrônomo da EPAGRE e quero falar sobre o projeto Irrigar. Esse projeto do governo do estado de Santa Catarina, ele busca incentivar a captação, o armazenamento e a distribuição de água para dessedentação humana e animal e também para irrigação de lavouras e pastagens.
O foco é reduzir os riscos com as estiagens e também aumentar o potencial produtivo dos cultivos catarinenses. Entre os principais itens que podem ser apoiados por esse projeto estão as estruturas de captação de água para consumo humano e equipamentos utilizados na irrigação. Além disso, também podem ser utilizados para a construção de reservatórios de água dentro das propriedades para uso na irrigação. O projeto subsidia até 4,6% do juro dos financiamentos que os agricultores contratam para a construção dessas obras e o limite de apoio pode chegar até R$30 mil. Pode ser acessado por agricultores que são da linha Pronaf, né, os agricultores familiares, e também pelo médio produtor rural, que é ligado ao Pronamp. Para que o produtor possa receber mais informações e já encaminhar os seus projetos, ele deve procurar o escritório municipal da EPAGRE. Nunca é tarde para aprender mais. Acreditando nessa ideia, um casal de produtores do meio oeste de Santa Catarina voltou a estudar e agora aplica os conhecimentos na propriedade. Veja essa história inspiradora no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio desta semana. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. O casal de produtores que vamos conhecer hoje é um exemplo pela eficiência no que faz aqui e principalmente pela determinação em superar os desafios. Eles completaram o ensino fundamental e o ensino médio depois de casados. Ela fez até faculdade. Então, vamos conhecer juntos o Rodrigo e a Simone. Eles são produtores de suínos e de leite no município de Ibiam, no meio oeste catarinense, bem pertinho de Campos Novos. O pai do Rodrigo trabalhou à meia na propriedade de uma tia durante 6 anos antes de comprar essa propriedade. Rodrigo nem tinha nascido ainda quando o seu Darcy e a dona Geni se mudaram para cá. Mas ele ouviu as histórias e lembra do que viveu aqui quando criança. Os pais dele eram produtores de suínos. A mãe é um exemplo depois, lá uns 10 anos depois, foi em 90 mais ou menos, que me parece que me recordo alguma coisa, que ela resolveu punhar umas vaquinhas de leite, né? Um exemplo daí, mas daí ela meio sozinha, ela que se virava, ela que tratava e o pai não gostava muito da lida de leite, para falar a verdade. No caso, o pai gostava da lida de porco. Era um tempo difícil. Rodrigo conta que até num paiol o pai e a mãe moraram. Era uns paiol de madeira, velho, no caso. Daí eles moraram 2 anos dentro ali. Não tinha luz, não tinha energia elétrica ainda. A energia elétrica veio que eles contam em 83, se não me engano, parece, para cá. A casa de alvenaria foi construída por um tio que era pedreiro. E foi onde Rodrigo e Claudinei, o irmão, se criaram. Hoje Claudinei mora próximo e é funcionário público. O começo de vida não foi muito diferente para os pais da Simone, a esposa do Rodrigo. Eles também são agricultores. Quando casaram não tinham quase nada, a mãe disse que assim, era só vontade mesmo. Simone lembra que os pais produziam frutas, pêssego e uva, e tinham lavoura de fumo e gado de leite. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe sempre conta que eu já comecei a ajudar, né? Tirar leite na mão, eu ia lá para a estrevaria, né, junto com eles. Simone é a mais velha de 3 meninas, as filhas do seu Cláudio e da dona Tere. E só ela continua no campo. Eu estudava, gostava de estudar, mas nunca tinha assim, uma ideia de fazer outra coisa e estudar para alguma coisa específica, nunca tive. Rodrigo e Simone cresceram e se conheceram. A gente se encontrou no baile, a gente dançava, ela gostava de dançar e acabamos conversando e dali para frente os outros foi rolando, foi se enturmando e deu certo. Começava aí uma nova história. Quase 2 décadas atrás. A gente começou muito novinho, né? Eu tinha 18 anos, adolescente, tinha feito a carteira. 3 anos depois, eles se casaram. Construíram uma casa e tiveram a Larissa, que, pelo que parece, pode ser a sucessora da propriedade. Ela já ajuda, assim, no que ela pode, ela já está sempre
Sempre por ali. Estamos incentivando ela, né, na verdade, né, a gostar da profissão também, né, no caso, né. O gosto pela profissão, Rodrigo e Simone sempre tiveram. Mas eles perceberam que era preciso mais. E resolveram, então, voltar no tempo, de certa forma. Eles voltaram a estudar. Eu não gostava muito de estudar. Fui até a 7ª série 2 vezes, no caso, e parei as 2 vezes na metade do ano. E gostava daqui, não gostava de estudar, no caso. Daí, acabei fazendo um ensejo o ano passado. Rodrigo concluiu com isso o ensino fundamental. Simone, o médio. Mas ela quis ainda mais. Se preparou e tem orgulho de exibir agora o diploma da faculdade. Faz pouco tempo que ela concluiu. Se formou em processos gerenciais. Vaca a gente conhecia, né? Tira leite, mas sempre a gente tem que estar se adaptando, né? Sempre inovando, vendo o que tem de melhor no mercado, que senão você vai ficando para trás, né? Que nem qualquer outra atividade. Se você não ir se aperfeiçoando, a coisa também não vai, né? Só trabalhar com os braços, que nem era antigamente, claro que eles trabalhavam assim porque era assim que era, né? A maioria das pessoas, mas no que a gente poder ir modernizando e controlando, né? É melhor, né? Rodrigo trabalhou desde cedo com o pai na lavoura e na produção de suínos. E acompanhou de perto o crescimento da atividade leiteira na propriedade. Ele diz que lembra do dia e de como tudo começou a mudar. Ali em 2000, 2001, apareceu um cara que tinha umas 30 vacas, 35 vacas ali, umas vacas bonitas, boas, e disse que ia parar com a atividade e veio aqui oferecer para nós. O pai deu suporte, a mãe ajudou e eles compraram mais 35 vacas no plantel. Daí onde que foi revolucionado e que nós, daí sim que engrenou, que nós começamos a partir no leite mesmo. Segundo o Rodrigo, a família dele foi a primeira no município a fazer inseminação artificial. Em 92, 93, Ibião, o primeiro botijão de inseminação foi a nossa propriedade, meu pai e minha mãe que comprou. Rodrigo tem hoje 42 vacas produzindo. O plantel é de quase o dobro, são pelo menos 80 animais. O sistema de criação é de semi-confinamento. Um pouco a pasto, outro no freestyle. Essa estrutura dividida em baias. O manejo e os resultados têm melhorado a cada ano. Principalmente nos últimos 3, desde que eles decidiram participar do ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. O Daltro é o técnico de campo que visita a propriedade todo mês. Aqui ele está colhendo amostras para fazer análise do solo. A nutrição, as instalações, o desenvolvimento dos animais e dos números também fazem parte das orientações do programa. Conseguimos aprender bastante coisa, né? Um exemplo foi implantado piquete, onde foi posto água nos piquetes também, né? Então, tudo somou para aumentar a produtividade, né? Os números do Senar mostram a evolução. Em maio de 2019, Rodrigo tinha 39 vacas em lactação e tirava 20 mil litros por mês. Pouco mais de 17 litros em média por animal. Um ano depois, com apenas uma vaca a mais, a produção chegou a 29 mil litros. O diferencial está na produtividade. Pulou para mais de 24 litros em média. Um ano para cá, praticamente, a nossa produção aí aumentou quase 50%, vaca de leite ao mês, no caso. O casal destaca também o suporte dado pela Ipagre na propriedade desde o início, inclusive na implantação dos piquetes na pastagem. Eles contam que tem também a assistência de um veterinário particular que faz o acompanhamento dos protocolos de inseminação. O intervalo de partos reduziu de 18 para 13 meses cada vaca, o que conta para os números de produtividade também. No começo a gente tinha que segurar, né? Que a vida era mais difícil, mas depois acho que sempre os cursos que a gente faz sempre ajuda, né? A aprender a controlar a gestão é 50% mais, eu acho. Da rentabilidade da atividade, não exemplo, né? Rodrigo e Simone perceberam que os custos aumentaram nos últimos meses por causa da pandemia do coronavírus. A incerteza do mercado, o dólar oscilou bastante, no caso aumentou muito, né, no caso, né? Então encareceu o custo de produção, hoje encareceu em torno de quase uns 25% hoje. Tentando driblar os custos, aumentar os lucros, superar os desafios, eles fazem tudo juntos. Mal o dia amanhece, desde a primeira ordenha. Quem trata praticamente 90% das vacas sou eu, né, no caso, de manhã e de tarde. Ele faz o trato e eu limpo, varro e limpo resfriador, essas coisas, trato os bezerros.
Nos suínos, Rodrigo tem um funcionário, o Gilmar. O sistema aqui é de terminação e a granja tem quase 500 animais. Não tem um dia em que Rodrigo não se lembre de quem mais gostava de trabalhar nesse lugar: o pai. Meu pai era parceirão, no caso, era trabalhador, no caso, para falar a verdade, com 62, 63 anos, mas ele não parava, ele era da manhã à noite, um exemplo assim, não tinha preguiça, um exemplo. Seu Darcy sofreu um acidente em 2015, enquanto preparava a ração para os animais. Deu um baque grande para nós, quando eu perdi ele, no caso. A gente estava, assim, um pouco a par da situação da propriedade, um exemplo, né, mas não ligado 100%, né, ele estava vinculado, no caso, né, daí dali para cá, que sobrou para eu e a minha esposa, no caso, para falar a verdade, começar a gerenciar e saber as atitudes a tomar para começar a tocar a propriedade, nós, né, no exemplo, né, sozinho daí, né. Depois que o pai morreu, a mãe de Rodrigo deixou o campo. Hoje ela mora na cidade, mas de vez em quando volta ao interior. Aqui ficaram as histórias da família, as lembranças e as lições para o trabalho e para a vida. A herança mais importante que se pode ter. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Realmente, nunca é tarde para aprender mais. E para ficar na agricultura, tem que ser profissional para vencer os desafios. O nosso resenha de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom final de semana para você e sua família. E até semana que vem.